continuar vendo. Acho que está vendo a tela menor, né? Acho que eu vou ter que tirar essa outra tela aqui para ser mais fácil. Tá vendo na pequenininha, né? Aí já tá gravando, já, viu, pessoal? Só para todo mundo saber aí. E a hora que a Mariana quiser começar aí. Então, beleza. Bom, pessoal, vou apresentar sobre esse tema, né? O papel da água no regime tectônico do planeta. Eu, né, tive assim, foi um tema que eu achei bem interessante, porque a gente acaba estudando muita coisa, assim, bastante complexo, né, as discussões, assim, achei bastante interessante, tentei resumir o que eu entendi desses artigos para mostrar para vocês aqui. Então, qualquer coisa que eu não souber, a gente pede ajuda aí do Boni, e os artigos estão aqui também, a gente pode tentar ler juntos. Opa, vou passando para o próximo aqui. Ué. Não mudou, né? Opa, agora foi. Bom, então, para falar da importância da água na tectônica, né? Como o Boni falou lá na nossa segunda aula, né? Que sem a água não tem tectônica, isso já não é mais uma discussão. E aí os trabalhos, né? Eles demonstram de várias formas e de várias maneiras, né? Que a água ela é um ponto crítico para a tectônica de placas, como a gente conhece. Então, esses artigos aqui da direita são os artigos que eu usei para fazer essa apresentação, que eu achei que abordaram temas diferentes e que são bem pertinentes a essa questão, né? Então, o papel fundamental da água na tectônica é diminuir a viscosidade da atenosfera e permitir, então, a subducção. Além disso, ela tem o papel de diminuir também o atrito entre as placas, né, que estão em contato, que eles chamam desse interplate shear zone, e favorecer esse deslizamento. Sem ele, né, sem essa ação da água, essas placas elas não iriam subductar, elas iriam, né, se desmanchar ali, ou, enfim, dependendo de outras situações, poderiam ambas subductar e tal, e são situações bem particulares que a água permite que esse processo aconteça. Além disso, ela é muito importante para manter, uma vez que essa subducção se instala, é importante que a água faça com que a subducção se mantenha por tempo suficiente, né? E por intensidades e comprimento mesmo, grandes comprimentos, né? Para favorecer essa subducção, como a gente conhece hoje, que exige grande quantidade de tempo e de massa sendo processada ali nessa subducção, né? Então, vou falar um pouco sobre isso, e o primeiro artigo que a gente vai ler é esse... Por que a subducção ela é one-side, né? Que é a subdução que a gente conhece hoje. Como que duas placas, né? Quando elas colidem, uma flutua e a outra subducta, né? Nesse trabalho, o pessoal mostra que eles partem de várias premissas, né? Uma delas é que nas imagens de tomografia do manto, sempre mostram que as zonas de subdução têm geometrias muito variadas e que, em geral, esses movimentos laterais têm assimetrias muito conhecidas. E essa simetria, ela seria justificativa para que a subducção fosse sempre de one side, como eles chamam. Porém, quando esses autores pensam assim, mas considerando o regime global de convecção do manto, essa assimetria não é uma coisa intuitiva. Então, por que não ocorreriam, né, subducção, como esse modelo aqui da figura C e D, onde as duas placas iriam subductar?
Então, eles vão fazer um estudo, né, para tentar entender isso, e vão fazer vários modelos, e eles chegam à conclusão que a subducção acontece como ela acontece por causa da presença de água. E a água, então, eles concluem que a água é fundamental para essa geometria, e aí eles fazem um experimento variando, né, a quantidade de água para definir qual que é a influência dela, né? E eles chegam à conclusão que a estabilidade, a intensidade e o modelo de subducção, eles dependem da quantidade de água presente no slab, né? Nessas rochas que estão sendo subductadas. Além desse slab strength, que é esse atrito entre essas placas. Então, eles chegam aqui à conclusão, né, que a subducção estável, ela teria esse coeficiente menor que 0,1, e esse coeficiente, ele é menor que os coeficientes experimentais para todas as rochas secas. Então, eles falam, bom, então a gente só pode ter essa subducção estável se a gente tiver água para hidratar esse slab. E aí eles assumem para esse experimento, né, que a água ela vem da desidratação dessas rochas acima do slab, da fusão parcial e de transporte de água ali naquele próprio slab. E eles também partem de modelos de subducção em que já existe uma fraqueza na crosta, então a subducção se iniciaria ali naquela zona. Então, eles fazem vários testes, né? Aqui eu tentei mostrar um pouco isso, tirar esse negócio aqui da frente. Eles fazem vários testes com a crosta seca e com a crosta e com a presença de água e sem a presença de água. E fazem modelos numéricos. Então, eles chegam à conclusão que as placas secas ou com muita pouca água, elas têm esse atrito acima de 0,15, que é o atrito que eles consideram um atrito presente na natureza, né, um valor que é um valor comum, sem a água, isso seria essa subducção até se iniciaria, mas ela seria interrompida com poucos milhões de anos. Porque essa zona de fraqueza, né, essa zona de fraqueza interplacas, ela rapidamente seria diminuída e não existiria mais esse deslizamento e passaria a ser um processo, interromperia o processo. E aí eles fazem um teste que para manter essa subducção sem água, teriam que ter esses coeficientes abaixo de 0,15. E aí que é essa figura aqui da direita que eles mostram, que eles mostram que, além de ser valores pouco prováveis, quando isso acontece, a subducção tende a ser dos dois lados, né? As duas placas subductam. O que a gente não observa, né, na natureza. Então, eles concluem isso, né? O que eles concluem, então, que a água, ela é fundamental, né? Esse aqui é o modelo que eles fazem com as rochas hidratadas, que a água, além dela manter essa zona de interplaca, né, que é o contato do slab desidratado, ela forma uma coisa importantíssima, que aqui nessa imagem está um pouquinho aqui em lilás, que é essa cunha hidratada embaixo da placa flutuante. E essa cunha hidratada, ela faz com que esses coeficientes de atrito tendem a ficar cada vez menores e formando um sistema que se retroalimenta, facilitando, né, todo o processo de subducção. Isso foi um grande avanço desse estudo, né, que eles assumem que se você tem condições, né, locais no contato da placa, desse baixo atrito, a própria subducção vai alimentar esse sistema a manter essa subdução cada vez de forma mais fácil, né, por essa cunha de água que forma aqui embaixo, que vai diminuindo toda essa viscosidade e favorecendo com que a placa que está sendo subductada consiga avançar para dentro do manto, né, que a grande questão
é quebrar esses coeficientes de viscosidade e fazer com que essa placa rígida ela mergulhe aqui para baixo e essa zona de subducção se estabeleça em grandes profundidades. Então, esse trabalho mostra isso, que é bem interessante, né? Que essa dupla função da água. Nesse outro gráfico, é uma outra conclusão que eles mostram, né? Mostrando aqui que as one-side subductions, né? Que realmente prevalecem e que elas prevalecem no campo cada vez com o aumento da água, né? Que está aqui em direção à parte superior da imagem, consigam ter comprimentos cada vez maiores e uma intensidade cada vez maior dessas zonas de subducção. Então, esse é o grande avanço desse trabalho, né? Só que, como eu disse, esse trabalho, todos os modelos foram feitos a partir de uma zona de fraqueza na crosta já pré-estabelecida, que levaria, então, a uma subducção mais fácil, né? Uma outra coisa que eu falei, que esse item 6 é isso, a importância dessa cunha, como essa cunha de água vai favorecendo sempre a subducção aqui embaixo, então ela vai favorecendo essa assimetria que é sempre observada nas imagens de tomografia, do manto, etc., em detrimento daquele modelo anterior, que de fato que é o two-side, que de fato ocorre em situações muito específicas. Então, para o próximo artigo, a questão a ser discutida já é outra, né? Beleza, a água, ela favorece a subducção, ela mantém, né? Uma vez que a subducção iniciada, ela é importante para manter essa subducção ativa e o processo, né, de uma subducção em profundidade, mas como que essa subducção pode ser iniciada, né? Isso também é uma questão que é um dos grandes paradigmas da tectônica, né? Como que os primeiros processos de subducção foram iniciados, que significam como que o pontapé para essa tectônica horizontal, né? E aí esse artigo, que essa imagem aqui, né? O Boni até mostrou na aula, mas achei interessante discutir um pouco, que ele traz exatamente essa questão do início, da subducção. E aí, na premissa, né, dos experimentos, ele usa a carga de sedimento para iniciar uma subducção sem uma zona de fraqueza pré-estabelecida na crosta. E aí, ele, nesse modelo, ele vai variar a água, né, dentro desse modelo, para ver qual a influência da água nisso. E aí ele mostra que a quebra, ela acontece tanto sem a água, quanto na presença da água. Porém, quando você não tem a água, essa quebra, ela fica concentrada na porção muito superior, ela não tem capacidade de aprofundar e quebrar gerar essa instabilidade nas partes mais profundas, né, da crosta e do manto, para de fato a crosta subductada conseguir mergulhar dentro do manto. Então, o que ele prova, né? Que a água, ela favorece esse processo, porque ela tem um mecanismo, né? Que, por exemplo, uma vez que iniciado ali a quebra, o strain, que né, ele fica concentrado nessa zona interplaca ali, naquele contato. E ele desenvolve um sistema que ele chama desse shear heat, né? Que é o thermomechanical feedback, que uma vez que esse processo faz que com todo o strain que está sendo gerado ali pelo atrito das duas placas, né? Essa energia se concentre naquela superfície e faça com que seja muito mais eficiente, né, a quebra do que no modelo seco, como a gente pode ver que a energia fica difusa e não consegue ultrapassar as grandes barreiras, né?
Então, ele com esses mecanismos da água, nesse gráficozinho aqui, ele mostra que esse thermal mechanical feedback, que né, a água tem papel importante nesse processo, ele faz com que a viscosidade ela seja quebrada, né, ela seja baixada naquele ponto, e por isso a crosta conseguiria quebrar e subductar exatamente neste ponto. E aí, né, eu faço um paralelo dessa teoria dele com o que o Boni apresentou. Espero que eu tenha entendido certo, né? O que eu entendi é isso, que isso seria propor um modelo de subducção que não necessariamente precisaria desse movimento vertical de plumas para gerar as primeiras subducções, que poderia sim ocorrer uma subducção por essa quebra nesse outro tipo de movimento, né? Não necessariamente vertical de início. Mas aí fica uma última questão, né, a ser respondida para terminar, que é que a gente entendeu, né, que para todos esses processos a água tem papel fundamental. Mas em todos esses modelos numéricos, a água já estava presente em alguma quantidade na crosta e no manto. Então, o próximo artigo, né, que ele tenta explicar como que essa água foi, se a questão é, né, que ele coloca aí, the follow issue persiste, né? Se a água é necessária para a tectônica, mas a subducção ela hidrata o manto superior, como que o manto superior foi inicialmente hidratado, né? Se a subducção precisa da água, como que foi esse primeiro processo, né? Questão do ovo e da galinha, assim. Então, esse próximo artigo, esse é um artigo bem complexo, eu coloquei aqui só pontualmente algumas questões e para a gente discutir, que eu achei interessante, como que a água, então, veio parar no manto e na Terra como um todo, né? Ele discute não só da Terra, mas de vários, né, em vários planetas, como que essa água poderia acontecer. E aí ele defende dois caminhos possíveis. Ou a água, ela vem com a acreção, né, na formação da Terra, com a acreção de material hidratado, né, com os pequenos planetas que vão colidindo, ou os pequenos meteoros, né, esses meteoros que podem trazer água, e mesmo... E o segundo modelo, né, antes do segundo modelo, ela poderia ter entrado muito tardiamente, depois do grande impacto, que é o impacto formador da Lua, que teria sido um impacto muito quente, né, que geraria muito calor para a Terra. Então, uma das coisas importantes é que essas colisões, além de trazer a água, elas também têm um importante papel, que elas são colisões muito fortes, trazem muito calor para a Terra e que formariam aí, então, os oceanos de magma. E esses oceanos de magma, eles seriam essenciais, mesmo que, né, tem algumas discussões que eles não seriam muito plausíveis, mas que eles ocorreriam, né, essa cristalização fracionada dentro desses oceanos de magma, que seria essencial para a manutenção da água na Terra, essa água que veio de forma externa, né? Porque além dela chegar, é preciso que ela fique na Terra nessas condições ultra quentes que prevaleciam nesse momento. Então, existem vários estudos geoquímicos e tal que mostram, né, como que esses oceanos formaram e etc., que eu não vou entrar nessa questão, lá no artigo ele cita, que várias premissas já estabelecidas e aceitas. Que o principal papel mesmo é descrever como que essa água chegou no planeta, né, através dessas colisões, e como que ela ficou presa no planeta, mesmo que em uma parte muito pequena, presa dentro desse planeta em solidificação, que vai ser fundamental, não só para a tectônica, como a gente conhece hoje, mas também para
forma de... Ih, peraí que tô com... deu um erro aqui na apresentação, mas tudo bem. Mas também para a forma de vida como a gente conhece hoje, né? Só um minuto, eu acho que eu peguei a apresentação errada e não tá... Só um segundo aqui, vou trocar. Aqui, agora sim. Porque tinha uma... Isso. Bom, então, continuando, né? Então, naquele slide, ele vai mostrar como que esse processo do resfriamento dos oceanos de magma e tudo foram responsáveis por manter essa água na Terra, né? Então, ele defende que, né, a água pode ter entrado, né? Ela fica presente nos defeitos dos minerais, né? Dos cristais, no fracionamento. E um ponto importante que eu achei interessante, uma coisa que pelo menos eu não conhecia, é que de fato precisa-se de muito pouca água precisaria estar aprisionada nesse primeiro passo para ter um desenvolvimento do sistema todo, como a gente conhece hoje, inclusive considerando a água na superfície, na atmosfera, né? Que toda essa água que faz o nosso planeta ser um planeta habitável, como conhecemos hoje, não só do ponto de vista da tectônica, mas também no geral. Então, uma questão importante que ele chama, que esse artigo chama de deweathering, né? Que é um processo que, quando esse magma dos oceanos magmas vão resfriando, vão formando os minerais, né, como as olivinas e a cristalização fracionada, né, vai formando as olivinas, os piroxenos no manto superior, e eles são formam esses cumulados muito densos, e esses cumulados, eles não são estáveis dentro desse oceano em formação. Então, em algum momento, acontece esse overturn, que esses cumulados, eles literalmente afundam dentro do manto inferior, que é formado pelas pirovesquitas, etc., que são minerais com até 100 vezes menos água do que esses cumulados. Quando acontece isso, esses cumulados são levados para profundidades que eles não são mais estáveis. Então, acontece esses processos de deweathering e degassing que leva essa água para o limite do manto superior para o limite do manto superior. Nesse processo, começa a criar essas condições dessa água ficar aprisionada dentro do manto e, com isso, né, favorecer toda a tectônica conforme a gente conhece. Esse processo, ele estima que pode enriquecer o manto em 0,1 até 1% em água, o que seria mais do que suficiente para desencadear todos os processos, né, posteriores, inclusive para a formação da atmosfera e etc., né, em outras discussões. Esse é o último slide mostrando como que o modelo que ele propõe para esse acúmulo de água, né, e como que ele sairia dessa situação A, que seriam esses oceanos de magma de composição uniforme, com uma composição muito baixa em água, em torno de 0,5, até acontece essa estratificação de densidade, que não é estável, né, que faz com que esses cumulados desçam e com isso levem a água, e depois, quando acontece de novo a estratificação agora composicional, que é uma configuração final e mais estável, né, que leva, então, a água a essa parte superior do manto, que vai, então, favorecer toda a tectônica, como a gente conhece. Isso aqui, então, é a conclusão, né, que ele chega. E, por último, é isso, né, o que eu tinha para apresentar isso, eu acabei falando um pouco rápido, espero que tenha dado para entender alguma coisa, mas
algumas curiosidades sobre esse processo, né? E coloquei essas imagens mais como curiosidade, que a gente sempre pensa na Terra, né? Como esse planeta, né? O planeta Água, as águas dos oceanos, as águas na superfície, né? Prevalecendo em todo o sistema e também na tectônica, né? Que é um ponto de vista que, pelo menos, eu não tinha a dimensão da importância da água dentro da nossa tectônica, né? Então, de fato, a água ela é presente em todas as nossas esferas. É isso. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, se eu quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. E Mariana? E bacana aí a apresentação, né? Utilizando artigos também, como da mesma forma que a gente fez, né? E você viu que na hora de modelar as coisas não é tão simples, não, né? Os caras pegam vários fatores diferentes aí. E fica essa questão, né? Para ter a tectônica tem que ter água. Isso é importante na busca de exoplanetas aí que possam ter ou não tectônica de placas, né? Porque para ter tectônica tem que ter água e aparentemente para ter que ter vida, né? Vida complexa tem que ter tectônica. Então uma coisa puxa a outra. Pode falar aí quem estava... Não sou eu, Ricardo. Olha só, isso explicaria então talvez essa mudança de tectônica quando os oceanos se resfriaram mais, a mudança de uma tectônica, vamos dizer, primitiva, entre aspas, que teve aqui ou que existe em alguns outros planetas aí do sistema solar, como você apresentou, e para essa tectônica mais atualizada devido a esse maior fonte de água, resfriamento dos oceanos, ou estou indo para o caminho errado? Deixa a Mariana falar isso. Vai falar, Mariana? Na verdade, eu não entendi o início da pergunta. Desculpa, Ricardo. Tá, olha só, o professor falou aulas atrás que a Terra e alguns planetas têm tectônicas diferentes, a Terra teve tectônica diferente até no Proterozoico, começar essa tectônica atual, com levantamento de montanhas mais altas, enfim, toda essa história toda. Como essa água nos oceanos nem foi constante nesse início, principalmente nesses planetas que não têm água na superfície, isso explicaria essa tectônica antiga nesses planetas, explicaria essa tectônica, vamos botar mais primitiva, essa outro tipo de tectônica que aconteceu aqui no planeta? Eu assim, né, deixar o Boni responder, mas a minha opinião, eu acho que sim, assim, até porque esse último artigo, ele fala sobre isso, né, sobre essa busca de tectônica, é um artigo que não fala só sobre a Terra, mas da importância da água, né? E ele fala que em quais situações você conseguiria desenvolver uma tectônica como a nossa, né? Então, eu acredito que seria isso, assim, que concordo com o que você colocou também. Não sei o que o Boni tem a falar. Pois aí tem uma questão que é essa questão de quando que o oceano se resfriou e etc., que a gente vai falar um pouco na aula hoje sobre o clima, né? Sobre outros fatores aí que podem ter ajudado nisso aí também, tá? Okay. Então, vou deixar para mais tarde quando a gente falar sobre o clima, mas com certeza o que o pessoal da NASA, né, e dos grupos de trabalho que estão procurando essas coisas em outros planetas é exatamente para esse tipo de coisa, né? Quais esses mesmos fatores que se imagina que teve aí na Terra primitiva, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu vou colocar aqui o chat, não sei se... Alguém quer comentar aí sobre a palestra? Foi bacana aí da Mariana, né? Senão, acho que a gente pode passar para o segundo seminário, né? Quem quer aqui apresentar o seminário hoje? Sou eu, a Micaela aqui. Tá. Apresentando sobre criação e desenvolvimento da crosta. Sim. Então vou parar de compartilhar aqui. Valeu, pessoal. Ficou bem bacana aí, viu, Mariana? Obrigada. Você quer tentar compartilhar a sua, Micaela? Um minutinho só. Vou aqui. Beleza.
Um momento. Eu não estou muito acostumada com Teams. Ok. Dá para ver a minha tela? Sim, está aparecendo. Vou tirar a minha aqui para não. Então, eu vou falar sobre a criação e desenvolvimento da crosta terrestre e distintas hipóteses que são discutidas em volta desse assunto. Obviamente, eu não vou tocar nem 1% da bibliografia que tem disponível, porque é muita coisa, mas eu vou começar por algumas coisas mais básicas sobre como a gente pensava no cenário da Terra nos primórdios, que temos tanto o oceano de magma, uma superfície muito mais caótica, com intensos bombardeamentos, em alto fluxo de calor, e o Water World Hypothesis, que daí entra num cenário um pouquinho mais, digamos, mais pacífico da superfície terrestre, um pouquinho mais parecido com o que temos hoje, com bacias oceânicas relativamente rasas, abertas por crateras. E eu vou começar pelos registros mais antigos e o que eles de fato podem nos dizer, e se a gente pode aplicar eles a uma escala global, e passar pelas hipóteses mais debatidas, que seria uma protocrosta adeana, máfica ou félsica, o que temos de informações na crosta arqueana, e não dá para evitar falar de tectônica de placas, que esses dois assuntos andam de mãos dadas. E como essa crosta se desenvolveu, evoluiu no tempo, se foi um crescimento episódico ou contínuo. Eu fiz uma compilação aqui de alguns artigos. O trabalho principal que eu li foi essa compilação, uma edição de revisão do Mark Harrison, de 2009, e ele compila alguns trabalhos dele anteriores, de outros colaboradores que estudam a isotopia nos zircões de Jack Hughes. E alguns outros trabalhos que eu vou acabar citando um pouquinho mais para frente. Então, o que temos da compilação de zircões de Jack Hughes Lordiano, que são os registros mais antigos que se tem, o Mark Harrison, ele plota esse gráfico aqui e mostra como a gente não pode, como muito provavelmente a gente não pode associar os zircões de Jack Hughes a uma crosta oceânica ou aos zircões que temos no registro de kimberlitos. Ele usa isótopos de hafnio justamente para argumentar a favor de um grande reservatório crustal que foi gerado durante o Adeano, justamente por esses valores extremamente positivos de hafnio nos zircões, com base em outras evidências, como isótopos de oxigênio, de lítio, e que nos dão evidências para a presença de água líquida, e outros modelamentos de fluxo de calor também que tínhamos na superfície, ele chega a um modelo que não seria muito diferente do que temos hoje, que seria uma tectônica de placa já iniciada no Adeano, com formação de crosta contínua desde 4.5, não muito diferente do que a gente conhece para a tectônica moderna. Eu coloquei aqui, nesse artigo dele, ele apresenta esse fluxograma com todas as observações que ele usa para chegar nesse modelo, e as inferências que a gente pode fazer de presença de água líquida e provavelmente um grande volume de crosta félsica, e ele acaba mostrando que as implicações podem muito bem ter sido uma tectônica de placas presente desde o Adeano, com produção alta de calor e uma protocrosta tonalítica. Mais para frente, nesse trabalho de Kemp e colaboradores de 2010, eles pegam e trabalham com esse mesmo dataset de zircões de Jack Hughes e comparam até com outros registros litológicos do Canadá,
e da Groenlândia, e eles mostram, eles justamente discutem a qualidade dos dados isotópicos que são apresentados pelo Harrison. Justamente por esses zircões de Jack Hills terem domínios texturais muito complexos e muitas vezes determinar a idade de cristalização desses zircões é muito difícil, e pode haver a gente pode tanto subestimar ou superestimar as idades de cristalização. Então, eles fazem uma filtragem rigorosa dos zircões, e eles mostram essa linha de evolução que fica numa razão de Lutécio-Hafnium de 0,022, que é muito semelhante, que são os valores que a gente encontra em rochas máficas. E comparando, então, esses zircões filtrados e de forma rigorosa, eles comparam com zircões da Lua, que são cristalizados a partir de meltes da solidificação do oceano de magma na Lua, que seria o basalto do tipo creep, com altos teores de potássio, terras raras e fósforo, e eles fazem essa mesma analogia, muito provavelmente para a geração dos magmas parentais de Jack Hills. Então, assim, eles chegam a esses modelos do tipo Stagnant-Lead, em que teríamos essa crosta basáltica gerada aqui com a solidificação do oceano de magma, que interage com essa hidrosfera, com a atmosfera, e leva a água para maiores profundidades conforme o edifício vulcânico vai sendo alimentado e a pilha vai aumentando e soterrando essa camada hidratada. Com isso, é possível gerar magmas tonalíticos, que seriam os magmas parentais dos zircões de Jack Hills. Mais para frente, Camber, numa edição de revisão, ele usa esse modelo justamente para sustentar a ideia dele também de magmas intensamente retrabalhados numa protocrosta espessa máfica, no Adeano. Nesse trabalho, os autores mostram que como essa protocrosta adeana teria sido importante para a geração de TTGs arqueanos na Antártica. Então, eles teriam sido essa protocrosta adeana, a gente não teria muitos registros dela hoje em dia, justamente porque ela teria sido retrabalhada nessa transição para o arqueano, e os ortognaisses que contêm esses zircões com registros muito parecidos com o que vemos na evolução na evolução isotópica de Jack Hills, eles teriam sido provenientes, então, de um reservatório enriquecido, muito provavelmente com a assinatura de uma crosta máfica. Isso daqui justamente vem em contradição contra-argumenta, na verdade, os modelos de crescimento contínuo crostal. No caso, teríamos uma crosta adeana que, na verdade, foi totalmente retrabalhada entrando para o arqueano. Então, nesse volume aqui do Geochemical Perspectives, o Nicholas Arndt faz toda uma compilação sobre a formação e evolução da crosta continental. Ele é um apoiador feroz da subducção desde o início, muito provavelmente em 3.8, já com o início da tectônica de placas. Ele argumenta que a forma mais eficiente que se tem para gerar magmas graníticos é a subducção, porque é a forma mais eficiente de se levar voláteis a profundidades maiores. Então, ele questiona aqui se esses magmas parentais, os zircões de Jack Hills, se eram uma pequena porção da protocrosta máfica ou se eram, na verdade, muito mais volumosos. Sabemos que, no final do Adeano, houve um intenso período de
de bombardeamento da crosta, da superfície, e com isso foi muito mais fácil romper essa protocrosta e fazê-la voltar ao manto e ser reciclada. Então, como que esses zircões teriam sobrevivido a esse período tão caótico da superfície e como eles não teriam sido destruídos do registro geológico, né? Então, para ele, a forma mais óbvia de olhar para essa questão é pensar que havia uma plataforma estável e ele argumenta com muita certeza de que seria a crosta continental. Então, fazendo uma compilação de dados de Hafnium, ele mostra que muito provavelmente houve uma mudança na geodinâmica da Terra, porque a partir de idades em volta de 3 giga-anos, a gente tem reaparecimento de valores de Hafnium mais positivos. Então, inputs juvenis aconteceram por volta dessa época. E a subducção, para ele, fica muito óbvia porque temos o aparecimento de rochas como boninitos e grandes volumes de granitóides do tipo TTG, tanto na Groenlândia e no Canadá e várias outras províncias. Bom, conforme o Arndt, assim como o Conde, eles são, pelo menos o Conde até o trabalho dele de 2009, defendia, então, esse crescimento episódico da crosta, em que o registro que temos de zircões, que mostra esses picos de idades, em determinadas idades, eles estariam, então, associados a períodos em que a crosta cresceu mais rápido e entre esses períodos teria um tipo de, digamos, inatividade magmática ou quiescência. E para esses granitóides, eles acreditam que a subducção foi responsável pela geração dessas rochas e superplumas estariam associadas, então, a esses períodos de quiescência quiescência não, a formação desses cinturões do tipo greenstone. Nesse trabalho do Conde, ele sugere que houve, nesse período aqui, de 2,45 a 2,2 giga-anos, um período de inatividade magmática em que não haveria subducção e, portanto, o manto mais quente poderia favorecer, poderia estar relacionado, na verdade, com a formação de superplumas, que é onde eles dizem que não há inputs juvenis, que a gente não observa esses valores. Como, inclusive, na aula, numa das aulas passadas que a gente tinha visto, a gente tem valores juvenis, assinaturas juvenis, inclusive no Craton São Francisco, e até na área que eu trabalhei no domínio São Roque, eu tenho alguns dados desse tipo. Então, um outro artigo que eu lembrei de última hora para colocar aqui na apresentação, esse daqui da Partan, que justamente contra-argumenta contra essa ideia de que esse período não teria tido atividade magmática. E ela justamente argumenta a favor de uma tectônica de placas ininterrupta durante esse período e que ela teria, inclusive, muito provavelmente ter sido relacionada ao eficiente soterramento de matéria orgânica e até aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera. Então, uma questão muito importante que Hawksworth e colaboradores levantam é essa questão da escala, em que a gente acaba tendo vários estudos de caso e muitas vezes não sabemos até que ponto isso pode ser atribuído de fato a um contexto global. E muitas vezes, como eles mostram aqui nesse diagrama com dados de um prato na China, as implicações que distribuições de idades podem ter na escala global e regional podem ser muito diferentes, então essas coisas têm que ser vistas com muita cautela. De qualquer forma,
eles são os responsáveis por esse modelo de preservação, do viés de preservação do registro geológico. Eles associam esses grandes picos, na verdade, não a uma geração de crosta acelerada ou, enfim, favorecida, mas sim a um crescimento crustal favorecido, que nada mais é do que a relação de geração, da taxa de geração de crosta em relação à taxa de destruição da crosta. Então, a partir do momento que a gente tem uma tectônica de placas predominante, a taxa de crescimento crustal é menor, porque a gente tem também uma taxa alta de destruição da crosta. Ela acaba ficando desfavorecida. Isótopos, assim como a gente vê aqui nos modelos de crescimento crustal, elaborados por DUIME e colaboradores de 2018, e outros trabalhos anteriores do DUIME, que mostram que a partir de 3 giga-anos temos uma queda aqui do crescimento crustal. Os isótopos de Hafnium nos mostram que valores condríticos persistem até esses períodos aqui de 3.8 ou até 3.3, e antes disso, muito provavelmente, pouquíssima crosta félsica foi gerada. E toda a nova crosta continental que persistia até então era de composição máfica. Nesses modelos, até 3 giga-anos, 60% a 80% do volume de crosta continental que temos presente hoje já teria sido gerado. Mas isso, o grande problema da gente tratar os modelos dessa forma é que sempre a taxa que temos de crosta, que eles são somatórios, sempre a taxa que temos aqui de formação de crosta nunca poderá, nenhuma taxa no passado poderá superar o que temos hoje. Então, ele desenvolveu esse modelo numérico em que ele mostra a taxa de geração relativa a cada período, né, com intervalos de 500 milhões de anos. Então, nesse modelo aqui, fica que esse período de 3.0 a 2.5 muito provavelmente foi a transição desse regime de stagnant lead que tinha antes para a entrada da tectônica de placas como regime predominante globalmente. Nesse caso aqui, vemos uma taxa muito favorecida da destruição de crosta e uma taxa de geração relativamente mais baixa, o que faz com que a taxa de crescimento, no geral, caia bastante. É importante também reiterar que esses modelos eles são pensados para rochas mais félsicas, mais diferenciadas, onde a gente encontra muito mais facilmente zircão, e que nos regimes de stagnant lead a gente tem uma taxa de destruição de crosta máfica e de geração de crosta máfica muito mais eficientes, muito diferente do que se vê a partir do início da tectônica de placas. Então, pensando em volumes grandes magmáticos que podem ser gerados, existem algumas linhas de pensamento também mais recentes que mostram um pouquinho algumas ideias diferentes, como nesse caso aqui do grupo do Hildebrand e do Wallen, que eles argumentam a favor de grandes volumes, inclusive muito mais significativos do que seriam gerados em arcos magmáticos, durante processos de colapso do slab. Então, quando a gente tem esse processo de slab failure, a volta, o rebound, que eles chamam, desse pedaço aqui do slab, ele faz com que essa porção aqui inferior do arco, na região retroarco, seja rapidamente suerguida e, com isso, grandes volumes de granitos podem ser gerados. A partir desse trabalho aqui, eles geram esses diagramas discriminatórios de elementos traço, e eles acabam argumentando a favor de TTGs arquianos sendo gerados também dessa forma. Justamente porque
a gente não, eles argumentam que a gente não pode pensar que a crosta era tão espessa nessa época. Então, essa seria uma forma eficiente de gerar essas altas razões de lanthanum terbium, nióbio versus ítrio, na assinatura de TTGs que a gente tem hoje. E pensando nesse tipo de evolução dos TTGs arquianos, tem esse artigo que é muito interessante, que faz essa correlação entre a razão de estrócio ítrio e magnésio, com a espessura da crosta. No caso, seria em arcos recentes, mas aí eles fazem também uma analogia com os TTGs arquianos. Então, basicamente, temos um grande pico das razões de estrócio e ítrio, onde os arcos são mais espessos. E consequentemente, teores de óxido de magnésio são muito menores, porque eles têm a ver com a diferenciação desses arcos, né, desses magmas. E aqui eles mostram que, justamente, a gente não pode pensar nos TTGs arquianos somente como simplesmente magmas gerados numa crosta muito espessa. Não dá para pensar nos TTGs como uma crosta muito espessada, porque os minerais que acabam fracionando o ítrio, eles não seriam responsáveis por essa evolução repentina, com essa subida repentina aqui no intervalo baixo de magnésio. Então, eles comparam com curvas de difusão parcial de rochas máficas, e com isso eles acabam amarrando a origem dos TTGs a partir da fusão parcial de uma protocrosta, ou enfim, de uma crosta antiga máfica, e daí que sofreu o fracionamento intracrustal e acaba gerando esse trem de cálcio alcalino dos magmas. Então, essas são as referências que eu usei. Isso. Micaela, obrigado, muito legal a apresentação aí, trouxe uns aspectos diferentes também da discussão, né? Como você mesmo disse, são milhares de trabalhos, né? Se a gente pegar todos os aspectos, a gente fica doido. Pois é, muita coisa. Tem algumas coisas que são interessantes aí nessa questão das idades lá dos zircões de Jack Hills, né? Realmente não é tão simples de calcular, igual a gente faz para os zircões mais novos, né? E uma coisa interessante, o John Valley, o pessoal lá que trabalha com isótopo de oxigênio, etc., estão fazendo isso por atom probe, né? Pela sonda atômica e vendo lá se teve alguma mobilização de chumbo ou urânio nos microdomínios desses dos zircões. O que eu achei muito interessante foi que no artigo que eu apresentei sobre a protocrosta de Ana sendo retrabalhada para TTGs da Antártica, foi que eles usaram o método de annealing dos zircões, que eu honestamente não conhecia, e ajuda a expor os domínios texturais de forma muito mais evidente. Isso é uma coisa que eu não conhecia, foi agora por um seminário que eu vi. Eles fizeram o CA e D Teams, né? Chemical Abrasion. Acho que sim. Isso é uma coisa que muita gente vem, né? Tem gente até que os mais puristas aí não estão nem aceitando quando é uma coisa que revoluciona muito, né? As idades de laser ou mesmo de shrimping, sem fazer o chemical abrasion antes, porque a abrasão química, né? Você joga um vapor de ácido fluorídrico ali, ele come essas partes do zircão que estão mais desestruturadas, vamos dizer assim, né? Que é onde você pode ter perdido algum chumbo, alguma coisa. E aí você fica só com a parte mais, né, faz o annealing, né, para ele recuperar e fica só com a parte que, teoricamente, estaria preservada. Então, realmente, quando o assunto vamos dizer assim, de um impacto maior, né, o pessoal está buscando essas coisas para poder garantir que essas idades são mesmo o que esperam.
Outra coisa muito bacana, né? Não sei se você conseguiu ler tudo, que é muito grande, né? Mas esses volumes do Geochemical Perspective são muito legais, né? Muito legal. Esse do Nicholas Arndt eu já tinha lido, inclusive quando eu peguei o seminário foi a primeira coisa que eu abri para reler, para relembrar o que eu tinha. Porque ele faz uma compilação muito boa. Ele é muito enfático, ele escreve de uma forma muito informal até nesse volume, então é um negócio bem legal de fluir a leitura. Sim. Mas ele é muito também, eu acho que ele é muito categórico assim na forma que ele pensa. Ele não, por mais que ele contra-argumente muitas visões que ele não concorda, ele parece que falta um pouquinho de base e argumentos melhores porque ele acredita. Entendi. Eu tive essa impressão assim das vezes que eu li. Esses volumes, eles são bem contar a história, né? Contar a história do conceito, contar a história de como que chegou nisso, né? As pessoas envolvidas, etc. É meio uma perspectiva mesmo, né? A gente tem que ler, eles falam assim, com um grão de sal, né? Porque o cara está contando a história na perspectiva dele ali, né? Sim. Mas tem coisas muito interessantes. Bom, tem um milhão de coisas aí, não sei se alguém vai querer perguntar alguma coisa, colocar algum... Teve coisas que nem deu para colocar, por exemplo, os trabalhos do Palin, do Stern mesmo, que daí a tectônica seria muito mais para frente, enfim. Faltou muita coisa, mas é muita coisa para cobrir em 15 minutos. E acho que até passei, inclusive. Não, tranquilo. Tem para discutir aí mesmo. E uma coisa que eu acho interessante, né? Todas essas áreas que a gente está discutindo, elas têm uma forma de ver, assim, que é a forma buscar a distribuição temporal dos proxies, né? Bioquímicos ou etc. Aí a outra visão já é a visão do modelamento numérico, é de pegar e fazer modelos, etc. Como a Mariana mostrou aí os modelos com a água. Então, são vamos dizer assim, approaches diferentes, né? Que muitas vezes você vê esses caras apresentando, assim, por exemplo, aí o Rob Stern, o pessoal, né? E aí alguém vem e fala assim, pô, mas eu trabalho lá no Greenville e eu vejo que não é assim, eu vejo as rochas lá, né? Então, às vezes, falta um pouco, assim, a pessoa que faz modelos ter uma experiência mais de campo, a pessoa que faz campo ter uma experiência mais de modelos também. Porque parece que o pessoal vê muitas coisas só do lado, né? Sim. Não, e é o que você falou também na aula sobre isso, que o registro que eles acabam compilando é sempre favorecendo os Estados Unidos, Canadá, essas regiões que o pessoal, enfim, tem muito mais recurso para estudar. Então, nesses casos, a América do Sul, o Brasil mesmo, fica desfavorecido. Essa coisa de não ter registros juvenis nesse período entre 2.2 e 2.5, tem. Você falou aí da sua área e tudo, né? Então, falta a gente colocar o pessoal ler também, porque eu tive uma palestra do Rob Stern que ele falou e à medida que ele foi falando, né, que o Mesoproterozoico era uma coisa que não tinha tectônica, não tinha não sei o que, eu fui pensando no crato amazônico, né, que é o nosso modelo do crato amazônico, que é todo de crescimento por orogênese acrecionária, né, no Mesoproterozoico, como tem modelos lá também para Columbus. E aí, quando você fala essas coisas, fica meio assim, né? Pô, mas às vezes parece que o cara nem sabia disso, ou sei lá. E dá a impressão que não sabe mesmo. Sim, às vezes não é. Então a gente tem que ter essas. Uma coisa que eu acho legal, você mostrou um trabalho aí com a razão estrôncio-ítrio, né? Tem vários desses trabalhos que usam razões químicas, que é uma química simples, entendeu? É super simples. Eu acho muito bom esse trabalho porque a sacada é muito boa. O que ele faz basicamente é tratamento estatístico de um grande dataset e é isso. Porque a gente às vezes fica preso naquela assim, eu preciso fazer os isótopos mais exóticos e não sei o quê. Exatamente. Esse trouxe ítrio, que é um negócio que você faz aí, né? Qualquer CPMS tira para você dar. O cara já consegue, né? Às vezes é uma questão mais de filtrar os dados, uma forma de controle de qualidade, do que de ter dado muito exótico, muito. É verdade. Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa aí para o trabalho da Micaela?
alguém quiser, eu poderia copiar as referências e colocar no chat. Não sei se a gente pode... Ou até no grupo do WhatsApp. Isso, coloca no grupo. Eu também quero as referências aí, porque são tantas coisas. Às vezes tem que organizar aqui no Mendeley, né? Aí a gente vai organizar. Eu coloco no WhatsApp, então. Eu copio e colo aqui e coloco lá. Bom, pessoal, alguém vai perguntar mais alguma coisa, comentar? Senão, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação, tá? Essa gravação fica aí só pra gente, a gente não posta no YouTube, nada, né? Só para quem não conseguiu, depois vocês podem deletar também, né? Então, vou parar aqui agora. Parei.